Vamos lá, galera, vamos lá. Para você que tem Bíblia na sua casa, dá tempo de você pegar ainda a Bíblia. Eu vou abrir hoje sobre o livro de Marcos, Novo Testamento da Bíblia, no livro de Marcos, capítulo de número 2. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2, versículo de número 1. Pronto. Sobre quem a gente vai falar hoje? A Bíblia diz aqui nesse capítulo e nesse versículo, você que está entrando agora e não sabe o que está acontecendo, eu estou trazendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus venha falar ao seu coração. Então, continua até o final, vai ser uma breve palavra, uma palavra bem rápida, mas uma palavra que venha entrar dentro do seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida e da tua família também. Então, fica aí, não saia daí, que eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Então, nós abrimos aqui, nesse comentário que está embaixo aqui, ó, Marcos capítulo 2, versículo 1. Em alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E no versículo de número 5, Marcos 2, 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E no versículo 6, e ali estavam assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? Até aqui tá bom, tá ótimo até aqui. Deixa eu dizer para você essa história. É uma história que fala sobre um paralítico e um paralítico de Cafarnaum, mas tem três observações aqui que a gente pode entender melhor essa história. Olha que interessante. Aqui no capítulo 2, no começo, a Bíblia diz que se ajuntaram bastante pessoas para ouvir a palavra de Jesus. Como fosse agora nós aqui, ouvindo a palavra de Jesus. Só que naquele tempo não tinha internet, não tinha alguém anunciando na televisão que Jesus estava no local. Então, Jesus ele estava em Cafarnaum, na sua casa lá, e souberam que Jesus, o homem do milagre, estava curando pessoas porque ele tinha o dom do milagre. As pessoas vendo desta forma: oi tia Luciana, paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Então quando Jesus estava na sua casa, talvez um pouco para descansar, ouviram dizer que Jesus estava lá. O que aconteceu? Quando uma pessoa sabe que alguém famoso ou alguém conhecido está em algum local, a pessoa fala: você ficou sabendo que Jesus ele está aí? Quem? O profeta. O filho do carpinteiro? Isso, ele está na casa dele. E isso começou a amontoar de pessoas, né? Aí começou a ter milagre, pessoas ouvindo a palavra de Deus. Então isso foi aumentando a multidão, que chegou um momento que não tinha mais como caber dentro da casa e nem fora da casa, porque era muita gente que ouviu dizer que Jesus ele curava. Porque hoje em dia também não é diferente. Quando uma pessoa ouve que alguém está curando alguém, ou alguém está dando uma profecia ou uma revelação, o povo vai todo em peso atrás dessa pessoa para ouvir Deus falar. Muitas vezes é Deus que fala e muitas vezes não é nem Deus que fala, mas as pessoas eles querem ouvir uma revelação que traga alegria ao seu coração, ou querem ouvir uma revelação que vai ganhar isso ou aquilo. Isso que acontece no dia de hoje. Então quando Jesus estava na sua casa, começou a amontoar de gente. Então aqui diz assim, versículo 2, capítulo 2, versículo 2: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam a palavra. Pense agora, nós estamos aqui com pessoas e dependendo do local, muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir a voz, né? No caso nós estamos aqui na internet, você consegue ouvir minha voz, mas naquela época Jesus anunciava a palavra para aquelas pessoas. Então as pessoas ficavam quietas em silêncio e começavam a ouvir a voz de Deus, né? Pela boca de Jesus Cristo. E o que aconteceu? A Bíblia diz aqui que vieram, no versículo 3, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Olha que interessante essa parte. Então alguém foi lá, viu que Jesus curava e falou para os seus amigos ou conhecidos, e foi até chegar um paralítico. E o paralítico ouviu a história que Jesus curava ou que Jesus cura. Então o que é a primeira coisa que a gente vai entender aqui do paralítico? Vamos lá. Fé
e persistência é a primeira coisa, é o primeiro ato. Por quê? Quando ele ouviu dizer que Jesus curava, ou que Jesus cura, seus amigos estavam em volta, os seus vizinhos, eu não sei quem, mas estavam ali em volta dele, ou ficaram sabendo depois que o Jesus que estava lá curava. Então a vontade do paralítico de ser curado era tão grande, mas tão grande, que a fé dele movimentou a vida dos seus amigos. E a vida dos seus amigos que estavam em volta também, falaram, pô, eu vou inventar um nome aqui, o João, ele é paralítico, por que nós não podemos levar o João até ali na casa de Jesus? E quem sabe Jesus não pode curar o paralítico, né? Um ou outro falou, não, vamos lá, ele vai ser curado. O outro talvez assim, eu não sei se ele vai ser curado, porque ouvi dizer que tem uma galera lá, tem um monte de gente. O que aconteceu? Jesus estava lá do outro lado. Esses 4 homens, a Bíblia diz que pegaram a cama, porque naquela época o paralítico não sentava numa cadeira de rodas e nem existia. Ele era levado numa cama, ele era levado no braço. Então nós 4 levar esse paralítico até Jesus. Um deles talvez falou, quem sabe ele pode ser curado, ou outros falou, não, ele vai ser curado. Mas a fé e a persistência na vida da pessoa faz a gente entender que tudo vai dar certo lá na frente. Por exemplo, eu sei que eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Eu sei que eu tenho fé, que vai tudo dar certo. Então isso é uma fé e tem que ser determinado, porque quando nós não somos determinados, muitas coisas não alcançamos. Por quê? Quando aqueles 4 homens, eles chegaram diante da casa onde Jesus estava, se depararam com uma multidão. Imagina só, se aqueles 4 homens, um deles falou para o paralítico, ou João, inventei o nome aqui, tá? Ô João, você vai lá e você vai ser curado. Imagine a esperança e a fé que criou dentro daquele homem, né? Que eu coloquei o nome como João, que era o paralítico. Quando ele deu de frente com aquela multidão, talvez os amigos dele falaram, nossa, e agora? Eu falei para ele que Jesus podia curar ele, mas olha quanta gente está ali ouvindo a palavra ou sendo curado. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos adentrar dentro dessa casa? Porque tem muita gente. E mesmo assim, esses homens, eles tiveram essa carga, esse peso de levar esse homem até um certo ponto, até a casa onde Jesus estava. Talvez um deles ou algum de nós poderia pensar dessa forma, nossa, nós trouxemos eles de lá até aqui para nada. Trouxemos esse paralítico de lá onde eu estava para chegar aqui e não ver quem é esse Jesus, ou não conhecer quem é esse Jesus, ou não trazer ele para que não seja curado. O que nós podemos fazer? Então eles foram, na primeira coisa que é fé e persistência, eles foram determinados, eles tiveram umas cargas, né, os problemas de tanto levar ele ali, talvez machucou o ombro. É o que acontece na nossa vida, né? Na caminhada, nós acreditamos em algo, chegamos até ao nível de falar com Cristo, de falar com Jesus. Eu falo na oração, calejado ali de orar e pedir para Deus, faça isso por mim, eu peço perdão disso, daquilo. E muitas vezes a tua frustração traz cargas, traz problemas para você, assim, tipo, puxa, eu pensei que Jesus ia fazer para mim, mas infelizmente ele não pôde fazer. Mas não é que ele não pôde fazer, é que a sua determinação, a tua fé não chegou aonde poderia chegar um milagre na sua vida, tá bom? Vamos lá. E quando eles chegaram, além de ter a persistência que eu acabei de comentar com vocês, eles chegaram na porta. A Bíblia diz que a porta estava aqui no versículo de número 2, e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Depararam que nem pela porta dava para entrar. Então quando você também faz uma oração para Deus e você quer para agora, você fala, Deus, eu quero para agora, amanhã eu estou precisando de serviço para hoje, eu estou precisando para agora, eu estou sem dinheiro, o que eu vou fazer e tal. Aí você depara com uma porta na sua frente fechada, como se estivesse assim, não entre, não tem como entrar, ou tem muita gente na frente e parece que o seu milagre não vai chegar. Então uma das coisas que aconteceu com essas pessoas é que eles tiveram fé e persistência. Segunda coisa, olha que interessante, é superar barreiras. Quando aqueles homens olharam para aquela barreira, talvez um deles olhou para o paralítico e pensou,
Como que eu vou fazer agora? Levo ele para trás, vamos voltar ou nós continua? Um deve ter conversado com o outro, e agora o que a gente vai fazer? Como que a gente vai levar esse paralítico lá dentro? Tem muita gente. Como que nós vamos chamar a atenção de Jesus? Porque tem muita gente sendo curado, ou tem muita gente aqui, ou nós vamos atrapalhar Jesus falando sobre a palavra. O que a gente vai fazer? Então, para superar essas barreiras, eles tiveram uma ideia. Aqui no versículo de número 4 diz assim: e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, subiram em cima da casa, na casa onde Jesus estava, descobriram o telhado, tiraram o telhado, fizeram um buraco. Imagine Jesus lá embaixo, falando para as pessoas, para os seus discípulos, sobre o reino, e do nada abre lá em cima no telhado. Então isso já chamou a atenção de muita gente olhando, quando Jesus talvez estava pregando naquele momento, ou curando, olharam para cima e olharam, mas o que está acontecendo? O que estão fazendo? Né? Porque é muito interessante quando você chama a atenção de Jesus, com as suas palavras, com as suas atitudes, quando nós chamamos a atenção nas nossas orações. E nisso, quando você chama a atenção de Jesus, o milagre pode vir mais rápido para você. Sabe por quê? Eu vou falar para você o seguinte. E a Bíblia diz aqui: e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Falando nas nossas palavras, os 4 homens tiveram a coragem de colocar 2 homens em cima, ou 3 homens embaixo, um lá em cima, e ergueram aquele paralítico com a cama lá em cima da casa, por fora. E logo após isso, eles fizeram um buraco na casa, em cima do telhado, e pegaram uma corda, ou pegaram alguma coisa que pudessem descer aquele homem lá no meio. Você está entendendo o que esses homens fizeram? Fé, persistência, determinação, não importava o problema, não importava qual era a barreira para ele chegar diante de Jesus. Quando até a gente fala na parte do empreendedorismo, meus amigos, que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E é verdade, quando você quer alguma coisa, vou entrar em parênteses aqui, tá? Quando você quer alguma coisa na sua vida financeira, ou material, ou sentimental, mas a gente diz muito no empreendedorismo isso: quando você quer fazer alguma coisa, você pega, vai lá e faz. Mesmo que demore um pouquinho, você pega um pouco mais de conhecimento, você vai e faz. Quando você não faz, você fica pensando: será que eu ia conseguir? Será que ia dar certo? Então estes homens, voltando à palavra, eles tiveram coragem, tiveram atitude e falaram: não, nós vamos subir aqui e vamos colocar ele lá dentro, nem que nós levamos xingo, nós vamos colocar ele lá dentro, e eu sei que ele vai sair curado de lá. Talvez um deve ter falado isso, porque para eles fazerem isso, tem que ter muita fé. Imagina você teria fé de fazer isso? Sabendo que Jesus está lá, vai fazer um buraco lá e colocar o homem lá dentro? Então, o que aconteceu? Temos que superar barreiras. Está cheio de gente? Não importa. Tem como entrar? Não tem. Qual que é a alternativa? Existe uma alternativa: por cima. Então as pessoas subiram por cima, desceram aquele leito, e aquele homem que estava paralítico desceu diante de Jesus. Olha que interessante. A terceira coisa aqui que a gente aprende com eles, a terceira coisa que a gente aprende com eles aqui foi que o perdão dos pecados. Por quê? Quando desceu o leito, a Bíblia diz assim: e Jesus vendo-lhes a fé. Então quando você tem uma ação, quando você se movimenta, ação e movimentação é a mesma coisa. Então quando você tem ação, coragem, e faz aquilo que tem que ser feito, que eu acabei de comentar com você, isso cria uma fé. Você acreditou que naquele momento poderia acontecer alguma coisa na sua vida, na vida do paralítico e muito mais. Então desceram ele, e a Bíblia diz: e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha, mas ele nem pediu perdão para Jesus, Jesus já saiu perdoando o homem, porque a fé daqueles homens, a fé do paralítico
moveu o coração de Jesus e Jesus já falou: ó, você está perdoado, seus pecados já estão perdoados. E as pessoas que estavam em volta ali falam: mas como é esse homem que está pregando Deus agora para perdoar pecados? Aí começaram a falar de Jesus e Jesus falou assim: ó, qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? Para Jesus, qualquer uma das alternativas ele faz, mas as pessoas não querem ver pessoas sendo perdoadas e também não ser curadas, né? Tem muita gente que é assim, não é verdade? Tipo, como que ele conseguiu aquilo? Ah, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Como que ela está nesse patamar de alguma coisa, ou na escola, ou o que seja? Como que ele conseguiu? Ou como o nível espiritual dele está bom e o meu não está? Muitas pessoas julgam. É normal, as pessoas vão julgar você. Então, ali começaram a julgar Jesus pelo ato que ele fez. E a Bíblia diz um pouquinho mais à frente aqui, que no versículo de número 10, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, Jesus falando, tá? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, né? Toma tua cama ali e vai para sua casa. Só nessa palavra primeira aqui, levanta-te, Jesus deu uma ordem para ele. Ah, mas Jesus deu uma ordem para o paralítico? Sim. O paralítico, depois que ele foi perdoado, na hora que ele chegou ali no chão ali, ele poderia ter: eu fui perdoado por Jesus, né, filho de Deus, como naquele tempo, né? Eles falando: dizem que é filho de Deus, eu fui perdoado pelo filho de Deus. Mas o paralítico, ele tomou uma ordem, ele recebeu uma ordem de Jesus dizendo: ó, levanta, eu te digo, levanta-te. O paralítico teve que tomar uma ação novamente na vida dele, tendo uma ação de fé. Ele teve que criar coragem de se levantar para ver se as necessidades físicas necessidade física dele poderia trazer ele levantar, fazer ele levantar. Então, tipo assim, poderia ele pensar: não vou levantar, eu sou paralítico. Poderia ele questionar Jesus, mas não, ele teve uma ação. Então essa ação criou o que aqui? Ele falou: levanta-te, toma o teu leito. Então ele teve uma ação, ele teve que levantar, e mesmo sendo curado da paralisia que ele tinha, ele levantou. Primeira coisa, eu fui curado, né? Eu fui transformado. Logo após, sabe o que aconteceu? Agora pega a tua cama aí e vá para a tua casa. Segunda ordem, pega o teu leito. Terceira ordem, vá para a tua casa. Então o que a gente aprende com essas coisas? Nós aprendemos que tudo na nossa vida nós temos que ter ações. Então, para você receber um milagre na sua vida, na tua casa, no teu emprego, na tua família, existe ações. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Se você está com vício de cigarro, bebida, prostituição, que seja, você precisa ter uma ação. Um dia eu conversei com uma pessoa e ele falou assim para mim: Fábio, eu estou orando a Deus para que Deus me liberte do cigarro. E eu conversando com ele, não demorou muito tempo, ele pegou um maço de cigarro e começou a fumar. Aí eu pensei comigo: ele quer parar de fumar, mas ele está com cigarro no bolso, como que ele vai parar de fumar? Aí eu comentei com ele sobre esse assunto, e ele ficou meio assim chateadão comigo, porque tem gente que não gosta de ouvir alguma coisa, mas ele ficou chateado comigo. Eu falei: mas ele queria parar de fumar, se era vontade dele para fumar, então ele não pode comprar o cigarro. Aí ele diminuiu, parece que de 2 maços de cigarro para 1. Mas eu quero que você entenda, quando você quer ser liberto de alguma coisa, você tem que ter um bloqueio. Diferentemente de quando você quer ter um milagre, você quer receber o milagre na sua casa, ou uma bênção, mesmo que tenha bloqueios, você supera esses bloqueios, você supera essas barreiras. Diferentemente do vício. O do vício, você tem que pôr um bloqueio e dizer: eu não vou fazer isso.
Por quê? Eu vou orar a Deus para que Deus me dê sabedoria e tire esse vício de mim. Mas eu primeiro tenho que ter uma ação. Se você não tiver uma ação e continuar vendo outras coisas, e você fala, eu quero parar da pornografia, e continua olhando para a pornografia, você não vai sair da pornografia nunca. Se você continuar pecando, falando mentira dos outros, de alguma coisa, e... Amém, amém, olha, o joinha está subindo.